Imagine descobrir que, enquanto você atravessa a rua ou espera o ônibus, um mundo invisível decide destino seguindo uma única regra brutal. Quem tem mais poder dita as leis. Em Elicide, esse mundo desperto é tão implacável que até lendas como Caden Bray quase sucumbem por recusar alianças. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Sinjo. Hoje vamos destrinchar a engrenagem política que sustenta essa meritocracia extrema. Como surgem as organizações, por que novatos são pressionados a se afiliar e de que forma a reputação de um país depende da força de seus campeões. Elicide apresenta uma sociedade secreta formada por humanos despertados, indivíduos com poderes sobre-humanos que existem paralelamente ao mundo comum. A existência dos despertados é mantida em segredo da população normal, e eles operam em um mundo desperto próprio, ocultando suas habilidades do público geral. Nesse universo, os despertados vivem sob regras e códigos distintos, inseridos em uma comunidade isolada onde apenas aqueles com habilidades especiais interagem entre si. Assim, há duas sociedades coexistindo: a humanidade comum, alheia a esses poderes, e a sociedade dos despertados, com sua própria estrutura política e hierarquia extremista. Desde o início, o manhwa deixa claro que o mundo desperto é implacável. Caden, um dos protagonistas, descreve esse meio como um lugar impiedoso onde muitos podem morrer se ofenderem as pessoas erradas. Ou seja, diferentemente do mundo comum regido por leis e pela civilidade, a sociedade desperta funciona quase como um darwinismo social extremo. Força e influência definem a autoridade e o status de cada indivíduo nesse meio. Os despertados vivem sob a constante tensão de poder. Para eles, suas habilidades especiais não os tornam heróis altruístas, mas sim competidores em um jogo de sobrevivência e ascensão. No mundo dos despertados, vigora uma hierarquia política baseada inteiramente no poder. Em termos simples, quem é o mais forte, tem mais influência, ocupa o topo. Essa estrutura pode ser vista como uma forma distorcida de meritocracia, onde o mérito se resume à capacidade de luta e ao nível de poder desperto que o indivíduo possui. A consequência direta é uma sociedade altamente competitiva e impiedosa. Sem poder, você será pisoteado. É a regra implícita que todos conhecem. Aqueles que detêm grande força estabelecem as regras enquanto os mais fracos precisam se submeter ou buscar aumentar seu próprio poder para não serem oprimidos. Em outras palavras, as leis comuns não se aplicam entre despertados, valem apenas as regras feitas pelos mais poderosos. Essa hierarquia extremista leva a um ambiente social bastante cruel. Ajuda mútua ou senso de justiça altruísta praticamente não existem no meio desperto tradicional. Pelo contrário, cada despertado tende a se preocupar apenas com si próprio e com expandir ou proteger sua influência. Como explicado por uma das personagens, para os despertados, o bem-estar e o poder próprio são os mais importantes, porque eles vivem em um mundo onde, sem poder, serão pisoteados. Qualquer sinal de fraqueza pode tornar alguém alvo, e por isso muitos farão absolutamente tudo para ganhar mais poder. Mesmo atos imorais ou violentos são justificados nesse jogo de forças. Um efeito colateral perverso dessa lógica é a cultura de traição e o individualismo. Traições são comuns em Elicide. Despertados podem trair suas organizações, famílias e amigos se isso significar subir um degrau a mais na hierarquia. Não há lealdade que resista quando está em jogo a chance de obter mais poder. Este é um comportamento quase institucionalizado. A ambição desenfreada corrompe os relacionamentos e alianças. Assim, desconfiança é a norma. Alianças só duram enquanto úteis. Esse aspecto lembra paralelos de obras ou contextos de cada um por si, como certas histórias de máfia ou cenários feudais, onde acordos frágeis se despedaçam diante da menor promessa de vantagem pessoal. Vale notar, contudo, que Elicide contrasta esse padrão através de seus protagonistas. Ji-woo e Caden e seus aliados exibem um comportamento atípico. Eles cooperam, protegem uns aos outros e até arriscam a vida pelo bem alheio, algo praticamente inexistente no mundo desperto comum. Essa atitude solidária chega a ser chamada de estranha por figuras experientes, justamente por ir contra tudo que a sociedade despertada prega. Dessa forma, a narrativa do manhwa destaca o quão desumanizador é esse sistema de hierarquia extrema, ao mesmo tempo que sugere através dos heróis que outro caminho, baseado em confiança e empatia, é possível, ainda que visto com descrença pelos demais despertados. Para dar alguma ordem interna a essa sociedade regida pela força, os despertados se agrupam em organizações. Praticamente cada país ou região no mundo de Elicide é dividido em territórios controlados pelas organizações de despertados mais influentes daquele local. Em geral, o despertado mais poderoso de uma região atua como líder político daquele território, ditando as regras e decisões importantes em sua jurisdição. Por exemplo, na Coreia do Sul, onde se passa a maior parte da história, são apresentados a várias organizações.
como a Xinhua, a União, a Baekdu, entre outras, cada qual controlando uma parcela do país e seus membros. Essas organizações funcionam de forma análoga a clãs ou guildas, possuindo líderes e hierarquias internas e muitas vezes rivalizando entre si por prestígio e recursos. Ji Won-gyu, líder da associação Xinhua e atualmente a desperta de Hankyun na Coreia do Sul, exemplifica como os mais fortes de cada país ocupam posições de autoridade nas organizações locais. Em Elicid, Jeong herdou a liderança da Xinhua após a morte de seus pais e, mesmo jovem, tornou-se respeitada por sua força formidável. Como chefe de uma grande organização, cabe a ela supervisionar os despertados em seu território, introduzir novos despertados ao básico do mundo desperto e garantir que as atividades sobrenaturais permaneçam escondidas do público comum. Cada organização majoritária cumpre um papel similar em sua região, servindo tanto de tutora para iniciantes quanto de força de defesa contra ameaças. Em essência, essas organizações são o mais próximo que existe de um governo dentro da sociedade despertada. Elas impõem regras locais e mantêm uma ordem relativa em um mundo sem leis formais. Apesar da importância das organizações nacionais, não fica claro se há uma autoridade global unificada dos despertados. Até onde a história revelou, não existe um governo mundial oficial dos despertados, e cada país opera de forma semi-independente. A chamada União dos Despertados é o organismo que mais aproxima-se de uma entidade governante internacional. Ela se comporta quase como uma aliança ou conselho que busca regulamentar certas atividades entre os despertados. Por exemplo, a União aparece coordenando respostas contra criminosos perigosos. Entretanto, tudo indica que ela, na verdade, é apenas uma das grandes organizações, e não um governo mundial oficial. Ou seja, a sociedade desperta global ainda carece de um código universal estrito. As regras são majoritariamente locais, determinadas pelos líderes regionais mais fortes. Cada organização de despertados oferece uma série de benefícios valiosos para seus membros, os quais incentivam fortemente os indivíduos a se afiliarem. Dentre as vantagens de ser afiliado a uma organização destacam-se técnicas avançadas de treinamento, onde os membros têm acesso a técnicas de controle de força e outros ensinamentos exclusivos para desenvolver suas habilidades especiais mais rapidamente. Muitos poderes em Elicid requerem refinamento e há métodos secretos passados dentro dessas organizações para aprimorar o uso dessa energia desperta. Outra coisa que eles oferecem é bastante infraestrutura. As organizações detêm áreas de treinos dedicadas, equipamentos e até laboratórios para que seus afiliados possam treinar e evoluir em um ambiente seguro. A menção, por exemplo, de arenas de treino da Xinhua e até uma academia de despertados financiada pelas principais associações. Outra vantagem que se tem ao adentrar uma organização é a proteção e a segurança, uma vez que novatos filiados ficam sob a proteção da organização, o que significa que dificilmente serão atacados ou explorados por despertados mais experientes. A organização age como uma família ou facção. Se um membro for ameaçado, outros podem retaliar em seu favor. Isso oferece uma segurança crucial no mundo onde um iniciante sozinho poderia facilmente ser o alvo de abuso ou violência. E por fim, status social. Pertencer a uma grande organização também confere prestígio no meio desperto. O nome da associação funciona como um selo de qualidade. Ser um membro da prestigiada Frame, por exemplo, automaticamente impõe respeito ou pelo menos cautela aos demais. Esse status pode abrir portas como convites para eventos e treinamentos interorganizacionais e garantir networking com figuras de alto escalão. Assim, afiliados novatos costumam receber mentores mais velhos que os ensinam sobre as normas do mundo desperto, como controlar seus poderes básicos e evitar erros que possam lhe custar a vida. Essa orientação inicial é valiosa para a sobrevivência e progresso dos jovens despertados. Em contrapartida, essas organizações também controlam rigidamente seus domínios territoriais. Há um código de conduta não escrito de que os despertados não devem invadir o território alheio sem permissão. Se um membro de determinada organização deseja atuar ou mesmo visitar outra região, espera-se que notifique previamente o líder local. Isso evita conflitos desnecessários entre associações e mantém um equilíbrio de poder. Uma visita não autorizada poderia ser interpretada como hostilidade ou tentativa de espionagem. Além disso, as organizações zelam para que seus membros não exponham o mundo despertado para civis. Machucar humanos comuns ou usar poderes em público é estritamente proibido e mal visto por todos, já que preservar o segredo é de interesse comum. Regras como não machucar civis e não revelar habilidades em público funcionam como um código de honra entre os despertados. Quem violá-las podem sofrer punições severas, formal ou informalmente, pois coloca em risco toda a comunidade despertada. Cabe ressaltar que nem todas as organizações servem ao bem comum. Assim como existem associações do bem, também há grupos criminosos despertados. Uma das mais notórias é a Frame, uma
organização à margem da lei composta por despertados renegados e potencialmente perigosos. A Frame opera nas sombras orquestrando crimes e experimentos proibidos, como induzir despertamentos forçados, algo considerado crime hediondo no mundo desperto. Membros da Frame incluem indivíduos extremamente poderosos. Por exemplo, o despertado Andre, que fazia parte da Frame, era reconhecido como um dos top 10 do mundo. Isso evidencia que nem todo despertado poderoso é um herói ou líder responsável. Alguns optam por usar a força para fins próprios, desafiando as grandes organizações e as poucas regras existentes. Os confrontos entre associações estabelecidas e os grupos criminosos adicionam tensão política ao enredo, mostrando disputas de poder também entre facções do submundo despertado. Diante de todos os benefícios e da proteção oferecida pelas organizações, fica claro que um desperto não afiliado está em grande desvantagem. Os despertados independentes, aqueles que atuam por conta própria sem se filiar a nenhuma organização, são discriminados e marginalizados pelo restante da comunidade despertada. No sistema de meritocracia de Elicid, ser independente praticamente te coloca fora do círculo meritocrático formal. Os não afiliados são vistos como insubordinados, escória ou párias, a não ser que provem ter uma força excepcional. Ou seja, um indivíduo que escolhe não entrar em nenhuma associação precisará compensar essa falta de respaldo com poder bruto acima da média. Caso contrário, dificilmente será respeitado ou mesmo tolerado pelos demais despertados. A lógica por trás desse preconceito é que os independentes não seguem a estrutura do poder vigente, não respondem a um líder estabelecido e, portanto, representam um elemento imprevisível. Além disso, muitos independentes podem ser vistos como ingratos ou arrogantes por recusarem convites de organizações que teoricamente sabem o que é melhor para a comunidade. Também existe o aspecto prático. Sem uma facção para defendê-los, independentes são alvos fáceis para intimidação. Alguns membros de organização podem hostilizá-los apenas para afirmar a dominância. Inclusive, novatos independentes costumam receber o pior tratamento quando interagem com instituições controladas pelas grandes associações. Um exemplo claro disso é a Academia dos Despertados. Essa escola especial, criada para treinar jovens despertos, aceita tanto alunos afiliados quanto não afiliados, mas favorece abertamente os filiados. Os estudantes independentes na academia recebem treinamento inferior e tratamento desigual, já que a instituição foca seus recursos principalmente nos afiliados indicados pelas organizações. Isso ilustra como, mesmo em iniciativas que deveriam dar iguais oportunidades, o sistema pende para quem está dentro das grandes facções. Diante desse cenário hostil aos não afiliados, o manhwa destaca a figura de Caden Break como o exemplo máximo de um despertado independente bem-sucedido e dos altos preços pagos por essa independência. Caden é conhecido mundialmente por ser um dos despertados mais poderosos de Elicid e notavelmente o mais forte entre os não afiliados. Ele ganhou a reputação de combatente lendário a ponto de ser reconhecido pelos demais como pertencentes ao seleto grupo dos top 10 do mundo. Contudo, Caden trilhou um caminho solitário para chegar a este patamar. Por opção própria, ele recusou diversas propostas de grandes organizações que queriam recrutá-lo, pois considerava muito incômodo se prender a um grupo e seguir ordens. Amante da liberdade e das lutas, Caden prefere poder enfrentar qualquer oponente forte que encontrar sem as restrições políticas que vêm junto com a filiação a uma associação. De fato, ele construiu sua força de forma autodidata, treinando sozinho e desenvolvendo técnicas avançadas sem um mentor. Algo praticamente inédito, já que o controle de força em alto nível normalmente é ensinado dentro de organizações. Apesar de seu imenso poder, Caden sofreu as consequências de ser independente em um mundo dominado por facções. Por não ter alianças políticas, ele muitas vezes foi tratado como ameaça ou inimigo em comum por vários líderes. Em certo ponto da história, 3 membros do top 10 mundial armaram uma emboscada contra Caden para eliminá-lo. Esse ataque conjunto, algo raríssimo, já que o top 10 normalmente não confrontam uns aos outros diretamente, demonstra o quão incômodo Caden se tornou para o status quo. Provavelmente, as organizações desses 3 temiam o crescimento de um agente fora do seu controle, ou desejavam punir Caden por desafiar as regras do jogo ao não se submeter a nenhuma autoridade. O resultado foi trágico. Embora extremamente forte, Caden quase foi morto nessa emboscada e ficou gravemente ferido. Sem uma equipe médica de uma associação para auxiliá-lo, sua única saída foi utilizar uma habilidade rara que ele desenvolveu ao acaso, a de transformação em um animal, onde ele se esconde para se recuperar anonimamente. A trajetória de Caden expõe de forma clara a exclusão dos não afiliados no sistema despertado. Ele precisou literalmente matar ou derrotar membros da elite mundial para ser reconhecidos e obter o respeito.
No caso, ele derrotou e matou Astra, um antigo top 10, e venceu Endre, outro top 10 da Frame, em combate singular, ganhando assim um lugar oficial entre os top 10 mais fortes. Somente após esses feitos extremos, Kaden foi aceito no clube dos maiores. Prova de que um independente precisa se provar muito mais do que qualquer outra pessoa que seja afiliada. Enquanto isso, despertados menos poderosos que se alinham a organizações fortes desfrutam de status sem precisar chegar a tais extremos. Por essas razões, a maioria absoluta dos personagens despertados que vemos em Elicid opta por se filiar a alguma organização. É uma questão de sobrevivência e convivência dentro dessa sociedade meritocrática e excludente. Assim como indivíduos possuem posições hierárquicas baseadas no poder, países inteiros adquirem reputação no mundo despertado conforme o nível de seus despertados de elite. Ou seja, a imagem e influência internacional de um país perante a comunidade despertada global depende muito de quão fortes ou numerosos são os principais despertados daquele país. Na obra, fica implícito que nações com vários membros do top 50 ou top 10 mundial tendem a liderar a política entre despertados, enquanto países com poucos representantes poderosos acabam vistos como territórios fracos ou de segunda categoria. A Coreia do Sul, cenário principal de Elicid, é repetidamente citado como um dos países mais fracos nesse contexto. Isso não significa que não haja despertado forte na Coreia, mas em comparação com potências estrangeiras, falta ao país representantes no topo do ranking mundial. Uma prova dessa percepção ocorre quando os personagens estrangeiros desdenham abertamente dos coreanos. Um vilão vindo de fora acredita firmemente que todos os despertados coreanos são fracos e zomba da força deles. Esse tipo de atitude arrogante revela o preconceito internacional enfrentado pelos coreanos no mundo desperto. Eles são subestimados antes mesmo do combate. Mas por que a Coreia é vista assim? Primeiro, até onde sabemos, nenhum despertado afiliado coreano figura entre os top 10 mundiais. A líder mais forte do país, Jeong-woo, apesar de extremamente capaz, está aproximadamente no nível do top 50 mundial, mas é dito que seu poder rivaliza o dos 50 mais forte do mundo. Isso é impressionante, porém insuficiente para colocar a Coreia no topo do cenário internacional. Afinal, outros países contam com despertados no níveis top 20, top 10, etc. Na prática, o pico de poder coreano é inferior ao pico de poder dos países concorrentes, tornando a nação menos influente nas relações entre os países. Outro fator é o número e tradição das organizações. Países maiores ou mais tradicionais no mundo despertado provavelmente têm várias organizações antigas e reconhecidas, com muitos membros de alto nível. Já a Coreia, pelo que vemos, tem um punhado de organizações e muita rivalidade interna entre elas. A menção de que a Academia Mundial de Despertados foi criada justamente para elevar o nível dos jovens coreanos, pois eles estavam ficando para trás em relação aos estrangeiros. Uma cena marcante em Elicid, envolvendo a questão nacional, ocorre durante intercâmbios de jovens despertados. Quando alunos coreanos enfrentam alunos de fora, inicialmente há uma postura condescendente dos estrangeiros, considerando-os inferiores. Contudo, personagens como Ji-woo, Ji-suk e Subin, treinados por mentores excepcionais e motivados, acabam surpreendendo a todos ao derrotarem oponentes teoricamente mais experientes. Essas vitórias ajudam a mudar a imagem da Coreia gradativamente, provando que mesmo um país fraco pode produzir indivíduos extraordinários. Ainda assim, no alto escalão, quem dita as regras do jogo global são os top rankers mundial. Segundo discussões na Fandom, o ranqueamento mundial dos despertados parece levar em conta poder bruto, habilidade de combate e até influência política que o desperto exerce. Estar no top 10 ou top 50 significa não apenas ser forte, mas ter vencido oponentes reconhecidos para provar sua posição. Kaden, por exemplo, só entrou oficialmente para o top 10 após derrotar um membro do top 10 vigente. Esse sistema funcionou quase como um ranking esportivo. Se você vence alguém, você essencialmente assume o lugar dele na lista. Assim, países representados por muitos rankers globais de topo gozam de prestígio, enquanto países sem essas vitórias ficam à margem. O sistema político e social dos despertados em Elicid é, em suma, brutal e elitista. Ele se sustenta pela premissa de que somente os fortes merecem prosperar, uma meritocracia levada ao extremo, onde empatia é fraqueza e autoridade pertence a quem pode derrotar os demais. As organizações dos despertados emergem como uma necessidade nesse caos, provendo abrigo e ordem para os que se alinham, mas também excluindo e perseguindo aqueles que ficam de fora. Novatos são praticamente obrigados a escolher um lado, ou arriscam não ter futuro. Não é surpresa que personagens independentes como Kaden tenham virado lendas. Sobreviver sozinho nesse mundo requer habilidades sobre-humanas
e nervos de aço. Porém, Elicide também mostra as falhas e contradições desse sistema. A falta de cooperação genuína e a obsessão por poder cegam muitos despertados para ameaças maiores, como os experimentos ilegais e os planos da Frame. Além disso, a geração mais jovem, representada por Jiwoo e seus amigos, traz valores diferentes, plantando sementes de mudança no coração desse mundo corrompido. Eles provam que trabalho em equipe e confiança mútua podem triunfar onde a ambição individualista falha, quebrando expectativas e derrotando inimigos mais fortes justamente por agirem unidos. Em última análise, entender o sistema político dos despertados em Elicide é fundamental para acompanhar a trama. Ele explica desde as motivações por trás de cada luta até as relações tensas entre personagens. Cada encontro carrega o peso dessa hierarquia, seja o respeito reverencial diante de um top 10, seja o desprezo dirigido a um independente. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês nos próximos. Até mais.